Você sabia que Bob Ross foi sargento? Antes de se tornar a voz tranquila e o mestre da pintura que todos amamos, Ross teve uma carreira completamente diferente no exército. Ele serviu como sargento na Força Aérea dos Inapisikiwa, onde era conhecido por seu caráter rigoroso. Mas a vida dura no exército o afetou, e um dia ele decidiu deixar esse mundo para trás. Ele trocou seu chapéu de sargento por uma paleta e seguiu sua verdadeira paixão, a pintura. Essa ousada decisão não apenas mudou sua vida, mas também trouxe alegria a milhões. Seu icônico programa de TV, A Alegria da Pintura, mostrou sua técnica única de pintura a óleo sobre superfícies úmidas e apresentou aos espectadores um mundo de paisagens serenas, como árvores felizes e montanhas tranquilas. Sua história nos lembra que nunca é tarde para seguir nossos sonhos. O que você faria se tivesse que mudar sua vida? E se eu te contasse sobre o incrível peixe grenadier? Essas criaturas notáveis não são apenas peixes comuns nadando por aí. Elas desempenham um papel fundamental no ecossistema das profundezas do mar. Também conhecidos como macrourídeos, os grenadiers vivem nas escuras profundezas do oceano, frequentemente encontrados a impressionantes profundidades de até 6 quilômetros. Imagine viver em um ambiente totalmente sem luz. Esses peixes representam cerca de 15% da população total das profundezas, mostrando seu papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico desse habitat misterioso. Com seus corpos alongados e grandes olhos adaptados para baixa visibilidade, os grenadiers estão preparados para prosperar sob imensa pressão e escuridão. Sua dieta consiste principalmente de peixes menores e crustáceos, tornando-os vitais na teia alimentar, pois ajudam a controlar as populações de suas presas. Enquanto deslizam elegantemente pelo fundo do oceano, os grenadiers também ajudam na ciclagem de nutrientes, um processo essencial para sustentar a vida nas profundezas. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há um mundo escondido sob as ondas, vibrante e cheio de vida surpreendente. É verdade que Stevenson escreveu Dr. Jekyll em 6 dias? A incrível história da criação de O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde revela mais do que apenas um clássico sobre dualidade. Em 1886, Robert Louis Stevenson estava em um turbilhão criativo, impulsionado por cocaína. Em apenas 6 dias, ele escreveu cerca de 60 mil palavras, criando uma narrativa envolvente que explora as complexidades da natureza humana. Sua esposa, ciente das circunstâncias incomuns, ficou ao mesmo tempo impressionada e preocupada com a rapidez e a paixão com que ele escrevia. Essa história sombria e fascinante, que cativou leitores por gerações, ajudou a definir o gênero de terror. Os personagens Dr. Jekyll e Sr. Hyde simbolizam a eterna luta entre o bem e o mal que existe em cada um de nós. Embora a inspiração de Stevenson seja admirável, ela também levanta questões sobre o impacto do uso de substâncias na criatividade. O que você pensa sobre a relação entre dependência e gênio artístico? A verdade é que os besouros de esterco se orientam pela luz das estrelas. Pode parecer inacreditável, mas esses pequenos insetos usam habilidosamente a Via Láctea para encontrar o caminho em paisagens escuras. Os besouros de esterco, muitas vezes ignorados no reino animal, possuem uma habilidade notável que combina seu comportamento instintivo com a navegação celestial. Ao olhar para as estrelas, eles conseguem se orientar e manter suas preciosas bolinhas de esterco rolando em linha reta, o que é essencial para evitar predadores e voltar para suas tocas. Essa habilidade se torna ainda mais fascinante quando consideramos que em noites nubladas, quando as constelações estão escondidas, algumas espécies se adaptam utilizando o brilho da lua. Imagine um pequeno besouro, não maior que seu polegar, confiando na vastidão cintilante do céu noturno como seu guia, enquanto carrega uma bolinha de esterco que é maior que seu corpo. Esse talento incrível destaca a extraordinária conexão entre a natureza e o cosmos, nos convidando a apreciar como até as menores criaturas aproveitam as maravilhas do universo para sobreviver e prosperar em seus ambientes. Prepare-se para se surpreender com a história da Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford, localizada na Inglaterra, não é apenas uma instituição de ensino, é um antigo instituto cujas raízes remontam ao século XII. Isso a torna mais antiga do que o Império Azteca, fundado no início do século XIV.
Embora o momento exato de sua fundação permaneça um mistério, uma coisa é clara: Oxford tem moldado o pensamento intelectual ao longo dos séculos. Com uma lista impressionante de ex-alunos, incluindo 28 primeiros ministros britânicos e mais de 50 laureados com o Prêmio Nobel, é um símbolo de excelência acadêmica. Seus colégios, rica arquitetura e vibrante comunidade continuam a atrair estudantes de todo o mundo. Imagine-se caminhando pelos mesmos corredores que grandes pensadores como Stephen Hawking e J.R.R. Tolkien. Não é incrível pensar que esta universidade histórica foi a base para tantos líderes e inovadores? Você já viu uma geleira em ação? As geleiras são como tratores lentos da natureza, que mudam o cenário ao mover enormes pedras enquanto se deslocam. Essas gigantescas massas de gelo podem ter várias milhas de espessura e, ao se moverem, esculpem vales e formam montanhas. Imagine um enorme bloco de gelo pressionando o solo, arrastando e polindo superfícies rochosas. Esse processo lento, mas constante, acontece ao longo de milhares de anos, transformando regiões áridas em paisagens deslumbrantes, como fiordes e vales em forma de U. Quando as geleiras avançam, elas coletam sedimentos e grandes pedras do ambiente, transportando-os por longas distâncias, até finalmente deixá-los para trás quando derretem. Esse fenômeno ilustra o poderoso impacto geológico das geleiras, mostrando como as características do nosso planeta estão sempre mudando. Compreender as geleiras ajuda os cientistas a entenderem as mudanças climáticas, pois a velocidade do seu derretimento pode indicar o aumento das temperaturas globais. Na próxima vez que você admirar uma cadeia de montanhas ou um vale profundo, pense nas gigantescas geleiras que moldaram essa paisagem ao longo de milênios. É verdade! Em 1960, quando tinha apenas 26 anos, Jenny entrou no Parque Nacional Gombe Stream, na Tanzânia, para estudar chimpanzés selvagens. O que ela descobriu foi revolucionário. Ela foi a primeira a observar esses incríveis primatas fazendo e usando ferramentas. Imagine só, chimpanzés usando gravetos para pescar cupins ou quebrando nozes com pedras. Foi uma revelação que mudou nossa compreensão sobre o comportamento e a inteligência dos animais. Antes de Jenny, acreditava-se que o uso de ferramentas era uma característica exclusiva dos humanos. Sua pesquisa não apenas nos ensinou sobre os chimpanzés, também gerou debates sobre a profundidade da cognição animal. As descobertas de Jenny mostraram que essas criaturas têm mais semelhanças conosco do que pensávamos. Sua dedicação e paixão pela conservação a tornaram uma defensora global da vida selvagem e da proteção ambiental. Até hoje, ela continua seu trabalho com o Instituto Jane Goodall, inspirando pessoas em todo o mundo a respeitar e proteger as incríveis espécies do nosso planeta. Então, da próxima vez que você pensar em animais, lembre-se da jornada notável de Jenny e de como ela abriu nossos olhos para as maravilhas do mundo natural. A segurança dos alimentos é realmente tão importante. A preparação, armazenamento e cozimento adequados dos alimentos são essenciais para prevenir doenças alimentares que podem causar sérios problemas de saúde. Todos os anos, milhões de pessoas ficam doentes devido a bactérias como Salmonella, E. coli e Listeria, frequentemente encontradas em alimentos contaminados. Para reduzir esses riscos, sempre lave as mãos antes e depois de manusear alimentos. Cozinhar os alimentos na temperatura certa pode eliminar bactérias nocivas. Por exemplo, a carne moída deve atingir pelo menos 71 dir para ser segura. O armazenamento adequado dos alimentos também é crucial. Mantenha-os perecíveis na geladeira para retardar o crescimento de bactérias e lembre-se de não deixar comida em temperatura ambiente por mais de 2 horas. Ao dominar métodos seguros de manuseio de alimentos, você não só se protege, mas também ajuda a manter a saúde de sua família e amigos. Então, como você pode garantir que suas refeições sejam não apenas saborosas, mas também seguras? Você já viu a maior floresta do mundo? A floresta boreal da Rússia, conhecida como taiga, cobre impressionantes 1,5 milhão de milhas quadradas. Essa vasta área é composta principalmente por árvores coníferas como abetos, pinheiros e firas, criando uma paisagem verdejante deslumbrante. A floresta boreal desempenha um papel crucial no ecossistema do nosso planeta. Ela absorve grandes quantidades de dióxido de carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas. Aqui vive uma diversidade de vida selvagem, de lobos e ursos a aves migratórias. A taiga também possui recursos valiosos, como madeira e minerais, tornando-a importante não apenas para a natureza, mas também para a economia.
No entanto, essa floresta magnífica enfrenta desafios, incluindo o desmatamento e os efeitos das mudanças climáticas, que ameaçam seu frágil equilíbrio. Ao explorarmos a beleza e a importância da floresta boreal da Rússia, é fundamental lembrar que sua preservação é vital tanto para as espécies locais quanto para o nosso clima global. Como podemos proteger esse incrível ecossistema para as futuras gerações? Aqui está um fato surpreendente sobre o uso antigo do algodão. Antigamente, o algodão não era apenas um tecido, ele simbolizava luxo e status social. Em civilizações antigas como o Egito e a Índia, usar algodão claramente indicava riqueza e posição na sociedade. Diferente de materiais ásperos, o algodão proporcionava um conforto incomparável, tornando-se especialmente desejado pela elite. Imagine-se em um grande evento, sendo reconhecido pelo tecido macio e respirável que se ajusta elegantemente ao seu corpo. Esse tecido luxuoso era tão valioso que frequentemente se tornava objeto de comércio entre regiões distantes, conectando culturas e economias de uma forma que às vezes esquecemos hoje. Até mesmo relíquias familiares, feitas desse material, passadas de geração em geração, tornavam-se preciosos símbolos de riqueza e legado. Portanto, da próxima vez que você vestir uma camisa de algodão, pense nos milhares de anos de história entrelaçados em suas fibras. Não é incrível como algo que hoje parece comum um dia definiu círculos sociais? É verdade que você pode descobrir a magia do elfo dos biscoitos Keebler? A amada marca de biscoitos Keebler encanta o paladar há anos, principalmente graças ao seu adorável mascote, Ernie, o elfo. Este personagem encantador, imaginado como o alegre padeiro que vive em uma fábrica de árvores mágica, nos convida a um mundo onde biscoitos e lanches deliciosos ganham vida. Ernie não é apenas um símbolo de guloseimas saborosas. Ele representa uma estratégia de marketing inteligente que toca em nossa nostalgia e senso de maravilha. A ideia de uma árvore mágica cheia de elfos fazendo biscoitos ressoa tanto com crianças quanto com adultos, evocando memórias queridas da nossa infância. Produtos como os icônicos biscoitos Fudge Stripes e Soft Batch não apenas prometem sabores deliciosos, mas também nos transportam para um mundo de conto de fadas, aprimorando nossa experiência ao comer. Essa representação imaginativa faz com que os lanches pareçam especiais, solidificando uma conexão calorosa e amigável com os fãs. Quem pode resistir à ideia de um elfo alegre, trabalhando incansavelmente para criar seus lanches favoritos? Como resultado, a Keebler se destaca em um mercado de lanches competitivo, nos lembrando que um toque de magia pode tornar nossos petiscos ainda mais doces. Pronto para o treino? Seu coração começa a bater mais rápido. Esse fenômeno incrível se chama aumento antecipado e acontece com todos. Antes de você começar a se exercitar, seu pulso já começa a acelerar cerca de 1 minuto antes. Por que isso acontece? É porque seu cérebro envia sinais ao seu coração, preparando o corpo para a atividade que vem a seguir. Isso significa que até mesmo pensar em ir à academia ou dar uma caminhada rápida pode fazer seu coração bater mais rápido. Essa reação involuntária é parte da incrível capacidade do corpo de se preparar para o esforço físico, aumentando o fluxo sanguíneo para os músculos e o cérebro. Então, da próxima vez que você amarrar os cadarços ou levantar pesos, lembre-se de que seu coração já está pronto. Essa ativação precoce ajuda a melhorar seu desempenho e resistência, permitindo que você treine com mais energia. Não é incrível como nossos corpos se preparam para agir? Entendendo esse processo natural, você poderá apreciar como nossos sistemas estão prontos para a atividade física. Na série favorita Como Eu Conheci Sua Mãe, Neil Patrick Harris interpretou o carismático e estiloso Barney Stinson, famoso por seu gosto impecável. Muitos fãs podem não saber que todos os trajes icônicos do Barney foram feitos sob medida, especialmente para Harris, garantindo um caimento perfeito e estilos únicos que combinavam com a personalidade vibrante do personagem. Os trajes criados pelo designer Dan Lawson não apenas refletiam o caráter extravagante de Barney, mas também mostravam uma variedade de tecidos e cores, que mudavam de acordo com a temporada e a trama. Após o término da série, Harris levou alguns desses trajes únicos para casa, guardando uma parte do show com lembranças especiais. Imagine ter um pedaço da história da televisão no seu guarda-roupa. Não é incrível como as roupas podem contar histórias sobre os personagens e suas jornadas? Sim,
Alguns papagaios podem viver mais de 80 anos, o que os torna companheiros incrivelmente duradouros. Essa impressionante expectativa de vida é uma das razões pelas quais eles são vistos não apenas como animais de estimação, mas como membros da família. Esses amigos emplumados são conhecidos não só pela sua longevidade, mas também pela habilidade de imitar vozes e sons humanos, o que lhes confere uma personalidade única. Imagine ter um companheiro que pode conversar com você ou imitar suas melodias favoritas por toda a vida. Devido à sua durabilidade incomum, muitas famílias passam seus papagaios de geração em geração, criando laços únicos entre diferentes idades. Cuidar de um papagaio é um compromisso para uma longa jornada juntos, cheia de risadas e comunicação. Portanto, se você está pensando em trazer um para sua casa, prepare-se para a aventura que o aguarda e para ter um amigo fiel ao seu lado por décadas. Difícil de acreditar, mas assoar o nariz no Japão é um tabu. Nessa cultura fascinante, o que pode ser um ato comum em outros países é visto como falta de educação. Quando alguém no Japão está resfriado ou sofre de alergia, é considerado mais respeitoso ir ao banheiro para assoar o nariz, em vez de fazer isso em público. Essa tradição reflete o alto valor que a sociedade japonesa dá à harmonia social e ao respeito pelos outros. Em vez de chamar atenção, muitos preferem manter suas questões nasais em segredo. Para os japoneses, assoar o nariz alto em cafés ou no transporte público pode ser desagradável e até ofensivo. Essa particularidade cultural nos lembra que a etiqueta varia muito ao redor do mundo, e o que parece normal em um lugar pode causar estranhamento em outro. Então, da próxima vez que você estiver na rua, pense em como esses pequenos atos podem impactar os outros. É impressionante, mas as bolas de beisebol são verdadeiras obras-primas da engenharia. Cada bola da liga principal é projetada com cuidado e possui 216 costuras exatamente posicionadas, algumas das quais estão habilidosamente escondidas. Esse design complexo não é apenas estético, ele realmente melhora a pegada para os arremessadores e afeta significativamente a rotação da bola. Quando um arremessador lança uma bola rápida ou uma curva, a forma como a bola gira pode mudar sua trajetória no ar. Essas costuras permitem que a bola reaja a diferentes técnicas de arremesso, mostrando como a arte, a ciência e a habilidade se unem em campo. Seja em um jogo tenso em julho ou na Série Mundial, a complexidade de cada arremesso é um aspecto fascinante desse passatempo amado nos Estados Unidos. Na próxima vez que você assistir a um jogo, pense na enorme importância que essas pequenas costuras têm em cada momento emocionante. O que realmente acontece quando as plantas se reproduzem artificialmente? Algumas sementes artificiais, uma inovação na tecnologia agrícola, podem crescer sem polinização. Isso significa que essas sementes não dependem de abelhas, borboletas ou outros polinizadores para se desenvolver. Em vez disso, elas utilizam métodos modernos que permitem que a planta se reproduza de forma eficaz por conta própria. Imagine um jardim cheio dessas plantas resistentes, prosperando em locais onde os polinizadores podem ser escassos devido às mudanças climáticas ou à perda de habitat. Essa tecnologia não só aumenta a colheita, mas também garante uma produção de alimentos mais confiável para os agricultores. Ao reduzir a dependência de polinizadores, os agricultores têm mais controle sobre seus processos de produção, o que pode ser crucial diante de desafios globais, como a segurança alimentar. Poderiam as sementes artificiais ser a chave para uma agricultura mais sustentável no futuro? Celebre 4.000 anos de tradições do Ano Novo Chinês. Este festival vibrante marca o início do Ano Novo Lunar e é comemorado há mais de 4.000 anos. As celebrações são cheias de significado cultural, com desfiles animados repletos de dragões coloridos e danças de leões, simbolizando sorte e felicidade. Famílias se reúnem para honrar seus ancestrais e preparar delícias, incluindo pratos tradicionais como bolinhos e rolinhos primavera. Cada ano está associado a um dos 12 animais do zodíaco chinês, o que acrescenta profundidade à festividade. Fogos de artifício iluminam o céu, afastando espíritos malignos e enchendo o ar de emoção. O Ano Novo Chinês também é um momento de reflexão e definição de metas para o ano que vem. É incrível como um evento tão histórico e alegre continua a unir milhões de pessoas ao redor do mundo, de pequenas aldeias a grandes cidades, quando famílias e amigos se reúnem para compartilhar risadas e tradições.
O espírito do festival vive, lembrando a todos da importância da comunidade e do patrimônio cultural. Você vai se juntar à celebração este ano? Descubra a magia da tinta que muda de cor. As tecnologias automotivas deram um grande passo à frente com tintas inovadoras que mudam de cor conforme a temperatura. Essa função única ajuda os motoristas a perceberem o superaquecimento do motor antes que isso cause situações perigosas. Imagine dirigir um carro que muda de cor levemente quando o motor esquenta demais. Bem legal, não é? Mas não para por aí. Algumas dessas tintas contêm partículas refletivas, aumentando a visibilidade à noite. Isso significa que seu carro pode não apenas avisá-lo sobre possíveis problemas mecânicos, mas também brilhar intensamente no escuro, tornando você mais seguro na estrada. Enquanto os fabricantes de automóveis continuam a explorar esses materiais fascinantes, quem sabe que outras funções incríveis veremos no futuro. A tinta que muda de cor é apenas o começo para melhorar a segurança e o estilo na estrada. Vamos entender a volatilidade das ações da Tesla. As ações da Tesla são conhecidas por suas oscilações bruscas, tornando-se um dos investimentos mais imprevisíveis do mercado. A cada dia, bilhões de dólares podem desaparecer ou surgir em um instante, influenciados por notícias, o humor dos investidores e as constantes inovações da empresa. Analistas costumam comparar investir na Tesla a praticar esportes radicais, onde a chance de lucro vem com alto risco. Em um momento, você pode comemorar a alta das ações devido a um novo produto ou a bons resultados financeiros, mas no instante seguinte, uma notícia negativa pode derrubar seu valor. Essa volatilidade mantém os traders alertas, criando um mercado que pode mudar drasticamente a qualquer momento. Então, prontos para uma emocionante jornada com as ações da Tesla? Você não vai acreditar como o Hotmail foi hackeado em 1999. Um choque para todos. Os hackers descobriram uma falha grave no Hotmail, que permitia a qualquer um acessar contas usando a senha simples IQE. Esse incidente mostrou o quão frágil era a segurança na internet no final dos anos 90. Muitas pessoas estavam apenas começando a usar e-mail e muitas vezes não entendiam a importância de senhas fortes. Empresas como o Hotmail, um dos primeiros serviços de e-mail, tentavam atrair usuários enquanto tentavam proteger informações confidenciais. A vulnerabilidade gerou pânico entre os usuários e destacou a necessidade de melhorar os protocolos de segurança. Como resultado, as empresas de tecnologia começaram a investir em criptografia e medidas de segurança mais complexas para proteger as contas dos usuários. Esse hack foi um alerta, ensinando tanto os usuários quanto os provedores sobre a importância de escolher senhas difíceis e de melhorar constantemente as medidas de segurança online. Ele abriu caminho para ambientes online mais seguros hoje, mas será que algum dia estaremos completamente protegidos contra hackers? Você sabia que os furões dormem 18 horas por dia? Esses animais cheios de energia adoram dormir. Na natureza, os furões são noturnos, ou seja, ficam ativos principalmente à noite. Para respeitar seus ritmos naturais de sono, é melhor criar um lugar escuro onde eles possam descansar sem interrupções. A escuridão ajuda a restaurar os níveis de melatonina, um hormônio importante para regular os ciclos de sono e vigília. Um espaço aconchegante e silencioso permite que os furões recuperem as energias, para que acordem prontos para brincar e explorar. Quando não estão dormindo, os furões são curiosos e brincalhões, muitas vezes se metendo em encrenca ou interagindo com seus donos. Portanto, se você tem um furão, lembre-se de que dar a eles tempo suficiente para dormir é tão importante quanto o tempo de brincadeiras. Esses peludinhos não são incríveis? Difícil de acreditar, mas tubarões podem passar semanas sem comer. Essas criaturas incríveis têm a capacidade única de sobreviver sem alimento por pelo menos 6 semanas. Entre elas, se destaca o tubarão-globo, que estabeleceu um recorde de jejum em cativeiro em impressionantes 15 meses. Esse fato surpreendente ressalta a fisiologia única dos tubarões. Eles têm um metabolismo lento e conseguem obter energia de suas reservas de gordura quando a comida é escassa. Essa adaptação permite que sobrevivam em condições onde a presa pode não estar disponível. Imagine poder ficar meses sem comer. Enquanto a maioria dos animais teria dificuldades em tais situações, os tubarões evoluíram para suportar tempos difíceis. Seja no oceano aberto ou em cânions subaquáticos, esses predadores estão prontos para enfrentar desafios que poderiam derrubar muitos outros seres.
Então, da próxima vez que você pensar em alimentar um tubarão, lembre-se de suas habilidades únicas de sobrevivência. Você acha que conseguiria suportar um jejum assim? O mundo realmente poderia caber no Texas? Pode parecer incrível, mas todos os 8 bilhões de pessoas poderiam se acomodar dentro deste enorme estado. O Texas é tão grande que há espaço suficiente para todos nós, embora fique bem apertado. Para entender a dimensão, o Texas tem cerca de 268.596 milhas quadradas, o que é maior do que alguns países. Imagine o mundo inteiro se reunindo para uma grande festa, com as pessoas sentadas bem próximas, como sardinhas em uma lata. Apenas visualize bilhões de rostos sorridentes, compartilhando histórias, petiscos e risadas. Embora fique muito apertado, essa ideia inusitada destaca o quão grande é o Texas e oferece uma perspectiva interessante sobre a densidade populacional do nosso planeta. Então, da próxima vez que você pensar no Texas, lembre-se de que não é apenas sobre cowboys e churrasco. Pode ser um enorme ponto de encontro para a humanidade. O que acontece quando tratamos a psicopatia? Psicólogos revelam fatos interessantes sobre a terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, e seu potencial para ajudar pessoas com psicopatia. Esse tipo de terapia visa mudar padrões de pensamento e comportamento prejudiciais, o que é especialmente importante para aqueles que frequentemente têm dificuldades com empatia e controle de impulsos. Estudos mostram que a TCC pode trazer mudanças positivas em algumas características associadas à psicopatia, reduzindo até a probabilidade de crimes violentos. Ao abordar esses problemas cognitivos fundamentais, os terapeutas buscam desenvolver estratégias que promovam comportamentos e reações emocionais mais saudáveis. Imagine um mundo com menos crimes violentos, porque as pessoas aprendem a controlar melhor seus impulsos. A promessa da TCC traz esperança não apenas para as vítimas, mas para a sociedade como um todo. Será que essa abordagem pode mudar nossa compreensão e tratamento da psicopatia? É verdade que os cangurus começam do topo? Os cangurus recém-nascidos têm um começo de vida surpreendente, saindo da bolsa da mãe em uma posição que torna a descida quase uma verdadeira aventura. Esses filhotes minúsculos, com cerca de 1 centímetro ao nascer, aprendem rapidamente a se adaptar, enfrentando as íngremes encostas de sua casa australiana. Os instintos desempenham um papel importante em sua sobrevivência. Seus comportamentos naturais ajudam a lidar com as dificuldades das encostas rochosas e do terreno irregular, permitindo que se aproximem das mães enquanto exploram o ambiente. À medida que se tornam mais fortes, esses jovens cangurus começam a pular, desenvolvendo a coordenação e a força necessárias para a vida futura na natureza. Essa jornada incrível não apenas demonstra sua resistência, mas também destaca as maneiras interessantes pelas quais os animais se adaptam aos seus habitats. O que você acha? Como esses filhotes aprendem tão rápido essas habilidades? Descubra a verdade chocante sobre seus anéis. Pode parecer surpreendente, mas seus anéis podem acumular até 730 milhões de micróbios, o que é aproximadamente a população de toda a Europa. Isso pode soar alarmante, mas a combinação de umidade, calor e gordura da pele cria as condições perfeitas para a multiplicação de bactérias. Pense nisso. Quando você usa anéis, eles não estão apenas nos seus dedos, mas também tocam tudo o que você manuseia. Desde o telefone até o preparo de alimentos, todas essas atividades podem transferir micróbios para seus anéis. Por isso, a limpeza regular é essencial. Um simples sabonete e água ajudam a remover sujeira e bactérias, mantendo seus anéis brilhantes e seguros para usar. Então, da próxima vez que você colocar sua joia favorita, não esqueça de lavá-la bem para proteger tanto sua peça quanto sua saúde. Incrível, mas é verdade. As montanhas nos inspiram. Na Carolina do Norte, as majestosas montanhas não são apenas paisagens impressionantes. Elas simbolizam conquistas e a busca incessante por nossos objetivos. Subir uma montanha, muitas vezes, significa superar dificuldades e lutar contra os obstáculos da vida. Os turistas percorrem trilhas rochosas, enfrentam mau tempo e testam suas forças em busca da vista triunfante do topo. Essa jornada reflete nossos desafios pessoais, onde cada passo à frente pode ser sentido como uma vitória. Muitas pessoas descobrem que, ao estar no topo da montanha, com o mundo se estendendo abaixo, sentem uma realização que ressoa profundamente dentro de si.
As montanhas da Carolina do Norte convidam os aventureiros a se conectar com a natureza e, assim, se conectar com seus sonhos e aspirações. Portanto, da próxima vez que você avistar uma montanha, pense nela não apenas como uma forma geológica, mas como um poderoso símbolo do que podemos alcançar quando buscamos nossos objetivos. Você já parou para pensar como a subida literal de uma montanha reflete nossas dificuldades na vida? Na vibrante cidade de Madrid, Léo Bassi, um artista inovador e comediante, fundou uma igreja única dedicada ao divertido patinho de borracha amarelo. Este lugar de culto é diferente das igrejas tradicionais, valoriza o humor e a alegria como suas principais virtudes. A igreja realiza eventos como casamentos e batizados, todos focados na ideia de risada e leveza. Como autoproclamado bispo do patinho de borracha, Bassi convida seus seguidores a seguir um único mandamento: manter o senso de humor. Essa abordagem inusitada à espiritualidade convida as pessoas a se afastarem da seriedade e a apreciarem o lado divertido da vida. A igreja atraiu a atenção tanto de moradores quanto de turistas, muitos dos quais estão curiosos sobre esse fenômeno encantador que combina fé e risadas. É um lembrete refrescante de que, às vezes, a alegria pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, como um pequeno patinho de borracha, flutuando feliz através das celebrações da vida. Que outras ideias criativas podem mudar nossa visão sobre comunidade e alegria? E se eu disser que a arte pode quebrar recordes? A pintura Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, não é apenas uma obra de arte. Ela se tornou a pintura mais cara já vendida, alcançando impressionantes 450 milhões de dólares. Esse valor supera o custo de alguns iates luxuosos e pode competir com os orçamentos anuais de pequenos países. O enorme valor atribuído a obras-primas como essa mostra nosso fascínio pela história e cultura. Salvator Mundi retrata Jesus Cristo segurando um globo de cristal, simbolizando mistério e fé. Sua jornada de uma obra esquecida até o centro de leilões demonstra como a percepção da arte muda ao longo do tempo, muitas vezes influenciada por colecionadores e tendências de mercado. A venda não apenas atraiu atenção mundial, mas também gerou discussões sobre o futuro dos investimentos em arte. O que você acha que impulsiona esses preços incríveis? Você não vai acreditar que isso é sobre Breathe All Breathe. Esta banda canadense quebrou um recorde incrível ao fazer o concerto mais longo da história, tocando por 27 horas seguidas. Imagine, os músicos tocaram músicas e entreteram os fãs sem parar por mais de um dia. O concerto aconteceu em 2016 e mostrou seu som folk único, misturando histórias com melodias cativantes. Os fãs iam e vinham, mas a energia nunca diminuía, já que novos ouvintes se juntavam à apresentação de maratona. Não era apenas sobre música, mas sobre criar um senso de comunidade e conexão entre todos os presentes. A dedicação e perseverança deles inspiraram muitos. Imagine os desafios que enfrentaram durante essa jornada épica. Fadiga, afinação dos instrumentos e manter o interesse. Em um mundo onde os concertos costumam durar algumas horas, Breathe All Breathe ultrapassou limites e criou uma experiência inesquecível para todos os participantes. Adivinhe o que realmente faz o objeto mais rápido girar? A resposta está na estrela de nêutrons, PSR 748241146, um corpo celeste incrível que gira a uma velocidade impressionante de 716 vezes por segundo. Imagine algo girando mais de 10 vezes mais rápido que um liquidificador comum. Essa é a realidade surpreendente dessa estrela. E ainda mais emocionante é que, no equador da PSRJ, NET 4824-46, a superfície se move a cerca de 25% da velocidade da luz. Você pode se perguntar como isso é possível. Estrelas de nêutrons se formam quando estrelas massivas explodem em supernovas e colapsam sob sua própria gravidade, comprimindo seu material em um núcleo incrivelmente denso. Essa rotação rápida está relacionada à conservação do momento angular, o mesmo princípio que faz os patinadores girarem mais rápido quando puxam os braços para perto do corpo. Então, da próxima vez que você pensar em objetos giratórios, lembre-se de que no espaço existem forças incríveis, criando maravilhas como a PSRJ 748-446. Asteroides. Qual é a verdadeira distância no espaço? A distância média entre os asteroides no cinturão de asteroides é surpreendentemente grande, sendo o dobro da distância da Terra até a Lua.
Essa distância incomum significa que a movimentação nessa região do espaço é mais segura do que muitos pensam. Localizado entre Marte e Júpiter, o cinturão de asteroides contém milhões de corpos rochosos, restos do início do Sistema Solar. Embora muitas vezes imaginemos uma confusão caótica de pedras se chocando, na verdade o espaço é principalmente vazio. As grandes distâncias permitem que as espaçonaves atravessem o cinturão sem risco de colisão, tornando as pesquisas possíveis e seguras. Por exemplo, a missão da NASA Dawn passou por essa região com incrível facilidade. Então, quando você olhar para o céu noturno e pensar nos asteroides, lembre-se de que eles não flutuam sem rumo. Estão cuidadosamente distribuídos em vastos espaços do universo, esperando que a humanidade descubra mais sobre seus segredos. Que emocionante! Você pode se surpreender. A torre de Lego mais alta. A torre de Lego mais alta já construída chega a impressionantes 34 metros, mostrando a incrível criatividade e habilidades de engenharia de seus criadores. Imagine-se ao lado dessa enorme estrutura, que se ergue acima do chão e é feita de muitos tijolinhos coloridos de Lego. Esse projeto maravilhoso é resultado do trabalho em equipe, demonstrando como a colaboração pode levar à inovação. Construtores de diferentes áreas se uniram, cada um trazendo suas habilidades únicas para o sucesso do projeto. Para que a torre ficasse nessa altura, foram necessários planejamento, precisão e compreensão da física, pois equilibrar as peças não foi fácil. O projeto não apenas encantou os visitantes, mas também despertou o amor pela engenharia e design em fãs de Lego de todas as idades. Eventos como esse estimulam a criatividade e a resolução de problemas, provando que com imaginação e dedicação, até algo tão lúdico quanto o Lego pode resultar em conquistas extraordinárias. Que outras construções incríveis os construtores de Lego poderiam criar? Fronteiras inesperadas existem em Barley. Como isso é possível? Esta pequena cidade é uma combinação única da Bélgica e dos Países Baixos. Aqui, a fronteira passa pelas ruas, lojas e até mesmo por casas particulares, criando um quebra-cabeça fascinante de geografia e nacionalidade. Imagine viver em uma casa onde sua porta da frente está em um país e a dos fundos em outro. Alguns moradores têm 2 endereços e as regras locais dizem que a entrada principal define a nacionalidade da sua casa. Essa situação incomum fez com que alguns moradores mudassem suas portas para aproveitar impostos mais baixos ou tarifas de serviços públicos mais baratas. É como um jogo estratégico, onde cada passo para dentro ou para fora pode mudar sua identidade nacional. O layout peculiar de Barl atraiu a atenção de muitos visitantes curiosos que desejam explorar esse incrível exemplo de vizinhança de fronteiras internacionais. Você já se perguntou como essas fronteiras afetam a vida cotidiana? Já experimentou o pambazo? É uma delícia mexicana. Este prato tradicional é não apenas saboroso, mas também muito popular em festas e feiras de rua por todo o México. O pambazo é uma criação única feita de pão denso, que se mantém firme sob um molho picante e saboroso chamado aguachile. Imagine morder uma massa macia, cheia de sabor, mas que não desmorona. O molho, feito com pimenta guajillo, dá uma cor vermelha vibrante e uma profundidade de sabor que agrada seu paladar. Os vendedores costumam servir o pambazo com recheios de batata, chorizo ou outros ingredientes deliciosos, garantindo que cada mordida seja cheia de sabor. Seja em um movimentado mercado de rua ou em um evento festivo, o pambazo une as pessoas, tornando cada ocasião especial. A combinação de texturas, as bordas crocantes do pão, o molho suave e o recheio substancial cria uma experiência culinária verdadeiramente inesquecível. Portanto, da próxima vez que você quiser experimentar os verdadeiros sabores mexicanos, não perca a oportunidade de provar este prato apetitoso que reflete o espírito da culinária mexicana. É verdade que algumas pessoas têm medo de barbas. A paganofobia é um medo interessante, mas incomum, que causa ansiedade ou desconforto na presença de pessoas com barba. Essa fobia pode levar a sérios problemas sociais, e quem a sofre tende a evitar situações onde pode encontrar barbas. Por exemplo, durante eventos como o Novembro Sem Barba, que incentivam os homens a deixarem crescer a barba para a caridade, pessoas com paganofobia podem sentir uma ansiedade maior. Esse desconforto pode surgir por várias razões, incluindo experiências passadas ou associações culturais com barbas. É interessante notar que o medo não se limita à aparência.
Ele também pode refletir questões mais profundas relacionadas à segurança ou interações sociais. Imagine estar em uma reunião onde todos ao seu redor orgulhosamente exibem suas barbas. Para aqueles que sofrem dessa fobia, isso pode ser opressor. Compreender a paganofobia nos ajuda a ter empatia pelos outros e a perceber a diversidade das experiências humanas. Buscar apoio, seja através de terapia ou discussões em grupo, pode ser um passo importante para quem enfrenta esse medo único. Explore o encantador mundo em miniatura europeu de Tianjin. Este lugar incrível na China, conhecido como a cidade aquática veneziana, oferece aos visitantes uma oportunidade única de ver a Europa sem sair da Ásia. Imagine-se caminhando por canais lindamente recriados e inspirados em Veneza, com gôndolas encantadoras passando ao seu lado. Durante a sua caminhada, você verá réplicas de famosos pontos turísticos, como o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel, criando a sensação de estar no coração da Europa. Cada construção em miniatura é feita com precisão, transmitindo a atmosfera romântica dessas cidades icônicas. Famílias, casais e turistas se encantam com os detalhes sutis e a atmosfera vibrante enquanto exploram este lugar. Seja para tirar fotos ou apenas apreciar a vista, a experiência é mágica. É o lugar perfeito para quem sonha em viajar, mas não pode visitar essas cidades distantes. Essa maravilhosa fusão de culturas cria um ambiente acolhedor, tornando este lugar imperdível se você estiver em Tianjin. Então você está pronto para explorar este paraíso europeu em miniatura. O medo de agulhas e objetos cortantes é conhecido como belonofobia, que vem da palavra grega para agulha. Pessoas com belonofobia costumam sentir uma grande ansiedade ao ver agulhas, alfinetes ou outros objetos afiados. Esse medo pode surgir por várias razões, como experiências traumáticas, como injeções dolorosas, ou até mesmo por histórias que ouviram de outras pessoas. Estudos mostram que cerca de 10% da população sofre dessa fobia, o que destaca sua prevalência. Os sintomas podem incluir suor excessivo, batimentos cardíacos acelerados e um impulso incontrolável de fugir da situação. Compreender a belonofobia pode ajudar os afetados a encontrar maneiras de lidar com seu medo, seja por meio de exposição gradual ou técnicas de relaxamento. Então, o que realmente causa essa fobia? A afiação, a dor ou algo mais profundo? Acredite ou não, o Oceano Pacífico é maior que a Lua. Com um diâmetro impressionante de cerca de 3.400 quilômetros, a Lua parece grandiosa, mas é pequena em comparação ao Oceano Pacífico, que se estende por mais de 19.000 quilômetros em sua parte mais larga. Esse imenso oceano não é apenas o maior da Terra, mas também o mais profundo, mostrando sua incrível profundidade e características subaquáticas misteriosas. Ele ocupa mais área do que todos os continentes juntos e desempenha um papel fundamental no clima e nas condições meteorológicas do nosso planeta. Suas águas influenciam tudo, desde mudanças globais de temperatura até chuvas locais, tornando-o uma das características naturais mais significativas da Terra. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se de quão pequena ela é em comparação com o vasto Oceano Pacífico. Como esse imenso corpo d'água molda o nosso mundo. É verdade que agora os cães têm carrinhos caros? Em 2023, na Coreia do Sul, houve uma tendência surpreendente. Venderam-se mais carrinhos para cães do que para crianças. Isso mostra o quanto nossos amigos peludos se tornaram importantes em nossas vidas diárias. Os sul-coreanos estão cada vez mais tratando seus animais de estimação como membros da família, investindo em acessórios estilosos e conforto para eles. O aumento nas vendas de carrinhos para cães reflete mudanças culturais mais amplas, onde os pets se tornam não apenas companheiros, mas parte da vida social, acompanhando seus donos em parques, cafés e até nas compras. Muitos donos de cães se orgulham de mimar seus pets, buscando proporcionar a melhor qualidade de vida. Essa tendência pode estar relacionada ao aumento do número de donos de animais de estimação nas cidades, onde soluções práticas para pets são muito procuradas. À medida que o estilo de vida das pessoas muda, nossa compreensão do que significa ser um dono de animal de estimação também se transforma. E você, o que acha? Os carrinhos para pets são um sinal de luxo ou apenas uma questão de bom senso? Uma descoberta fascinante foi feita em uma caverna na Armênia. Calçados feitos de fibras vegetais, com mais de 5.500 anos. Esses artefatos impressionantes nos mostram a engenhosidade de nossos antepassados.
Imagine pessoas caminhando por terrenos difíceis na antiga Armênia, criando calçados não apenas para estilo, mas também para conforto e proteção contra as intempéries. O uso de materiais naturais, como plantas, demonstra o quanto as pessoas estavam conectadas ao seu ambiente, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. Esses sapatos destacam que, mesmo na pré-história, as pessoas pensavam à frente, mostrando uma criatividade comparável à habilidade moderna. Descobertas como essa nos ajudam a entender não apenas as tecnologias da época, mas também a vida cotidiana e os desafios enfrentados pelas primeiras comunidades. O que mais podemos aprender com esses tesouros antigos? Difícil de acreditar, mas as baleias se alimentam de minúsculo krill. Esses gigantes marinhos que pesam até 200 toneladas se alimentam principalmente de pequenos crustáceos conhecidos como krill. As baleias usam um método incrível chamado filtração para capturar seu alimento. Elas nadam em densas aglomerações de krill, engolindo grandes volumes de água do mar e depois expelindo-a através de seus filtros, que funcionam como uma peneira, retendo os pequenos seres. Uma única mordida pode fornecer mais de 450 mil calorias. Para comparação, isso é o suficiente para fornecer energia a uma pessoa por quase 250 dias. Essa adaptação incrível ajuda as baleias a atender suas enormes necessidades energéticas, minimizando o esforço necessário para se alimentar. Então, da próxima vez que você pensar nas baleias, lembre-se de que seu tamanho impressionante depende das menores refeições no vasto oceano. Que equilíbrio surpreendente da natureza! A verdade é que a água pode te envenenar. Beber água em excesso pode causar um problema sério chamado intoxicação hídrica ou hiponatremia. Esse fato surpreendente pode fazer você repensar seus hábitos de hidratação. Quando uma pessoa desidratada bebe muita água de uma vez, sem repor os eletrólitos necessários, o equilíbrio de sódio no corpo é afetado. O sódio é essencial para várias funções do corpo, incluindo o funcionamento adequado dos nervos e músculos. Se o nível de sódio ficar muito baixo, isso pode causar inchaço das células, levando a riscos graves à saúde, como inchaço do cérebro, convulsões ou até morte. Isso é especialmente perigoso em eventos como ultramaratonas, ou quando o consumo excessivo de água acontece sem o equilíbrio de eletrólitos. Portanto, embora seja importante se manter hidratado, a moderação é fundamental. Você já ouviu falar dos perigos de beber água em excesso? E se eu te disser que há 2.000 serial killers ativos no país? Essa chocante estimativa é de Thomas Hardgrove, um ex-jornalista que criou um extenso banco de dados para rastrear essas pessoas perigosas. O trabalho de Hardgrove revela uma realidade assustadora. Muitos serial killers vivem entre nós, muitas vezes se misturando com a vida cotidiana e evitando serem descobertos por anos. Suas pesquisas mostram que, embora alguns possam pensar que serial killers são raros, a situação é muito mais preocupante, considerando que um grande número desses criminosos pode estar agindo em comunidades por todos os Estados Unidos. É importante que o público e as autoridades permaneçam atentos. As conclusões de Hardgrove servem tanto como um alerta, quanto como um lembrete da luta contínua para reconhecer e combater essas ameaças ocultas. Com as mudanças nas estatísticas de criminalidade, será que uma maior atenção e novas tecnologias podem ajudar a identificar essas pessoas antes que elas ataquem novamente? Você sabia que a pele dos tubarões é parecida com dentes? Tubarões e raias são criaturas incríveis, e a pele deles conta uma história fascinante. Em vez de escamas de peixe comuns, o corpo deles é coberto por pequenas estruturas semelhantes a dentes, chamadas dentículos dérmicos. Essas características únicas não só dão aos tubarões uma aparência robusta, mas também reduzem a resistência na natação, tornando-os alguns dos nadadores mais rápidos e eficientes do oceano. Imagine como é fácil deslizar na água, como uma faca na manteiga. Mas isso não é tudo. Os antigos perceberam as qualidades especiais da pele dos tubarões. Eles a usavam como lixa para polir madeira, mostrando o quão práticas e versáteis podem ser essas adaptações evolutivas. Então, da próxima vez que você ver uma nadadeira de tubarão cortando as ondas, lembre-se de que há muito mais sob a superfície do que parece. Esses magníficos animais evoluíram para prosperar em seus habitats marinhos, demonstrando as maravilhas da natureza. Não é incrível como a evolução molda esses nadadores extraordinários? Você vai se surpreender com a transformação de uma casa feita de Boeing 727.
Esta casa única transforma um antigo avião, Boeing 727, em um espaço aconchegante, diferente de qualquer outro. Imagine entrar em uma sala de estar que já foi uma cabine de avião, agora um lindo lugar, com grandes janelas, que oferecem vistas deslumbrantes da floresta. É o lugar perfeito para relaxar e apreciar a beleza da natureza diretamente do seu sofá. Na parte de trás do avião, o quarto te recebe com simplicidade e conforto, oferecendo um refúgio tranquilo após um longo dia. O banheiro, que mantém o charme original do avião, agora conta com comodidades modernas, facilitando a vida cotidiana. Essa combinação criativa do antigo com o novo não só mostra um design inovador, mas também homenageia a história da aviação. Viver em um avião assim deve ser como ter um lugar de primeira classe para as aventuras da vida. O que você acha de chamar um avião de seu lar? Vamos descobrir a verdade sobre os flocos de neve. Em 1887, em Fort Keogh, Montana, foi registrada uma incrível floco de neve com 15 polegadas de largura, tornando-se o maior floco de neve já documentado. Imagine algo tão gigante caindo suavemente do céu. Esse floco extraordinário estabeleceu um recorde que ainda não foi superado e inspira muitos até hoje. Os flocos de neve se formam quando o vapor de água congela em cristais de gelo e depois se juntam. A maioria dos flocos de neve é minúscula, geralmente com menos de 1 polegada de largura, e possui padrões complexos. No entanto, o tamanho impressionante desse floco gigante surpreendeu o mundo, destacando as maravilhas da natureza que muitas vezes não percebemos. Curiosamente, para formar um floco de neve tão grande, são necessárias temperaturas e níveis de umidade específicos, criando condições ideais para o crescimento desses delicados cristais de gelo. Com a chegada do inverno, a beleza e a diversidade dos flocos de neve nos lembram da magia da natureza. Então, da próxima vez que nevar, pare por um momento para admirar essas criações congeladas únicas. Quais outros fatos interessantes sobre o inverno você aprendeu? Difícil de acreditar, mas a torradeira causou quedas de energia. Em uma reviravolta estranha, a casa se viu em uma situação incomum, pois a torradeira estava conectada ao mesmo circuito que o sistema de alarme. Essa configuração peculiar significava que toda vez que alguém torrava um bagel ou preparava uma torrada para o café da manhã, o alarme disparava, resultando em quedas inesperadas de energia. Imagine estender a mão para pegar sua torrada e, de repente, mergulhar na escuridão. Os proprietários estavam tanto confusos quanto irritados, já que uma simples tarefa matinal se transformou em um jogo elétrico de adivinhação. Descobriu-se que essa configuração incomum estava causando uma verdadeira dor de cabeça, pois o consumo de energia da torradeira era forte o suficiente para interferir no funcionamento do alarme. Felizmente, após consultar um eletricista, o problema foi resolvido e a família pôde novamente desfrutar de suas torradas, sem medo de perder a eletricidade. Você já enfrentou um problema tão estranho na fiação da sua casa? Prepare-se para ser surpreendido pela seca mais longa da história. A seca mais longa já registrada durou impressionantes 14 anos no norte do Chile, de outubro de 1903 a janeiro de 1918. Esse período extremo de seca é um dos fenômenos naturais mais dramáticos, mostrando o quão sérias e implacáveis podem ser as secas. O norte do Chile, especialmente o deserto do Atacama, é conhecido por seu clima seco, mas esse período de seca levou as condições ao limite. Quase não choveu, o que afetou muito o ecossistema local e a agricultura. Os agricultores tiveram dificuldades para cultivar, e a paisagem mudou drasticamente, com rios secando e a vida selvagem se adaptando para sobreviver. Essa seca implacável serve como um poderoso lembrete das mudanças climáticas e da importância da gestão dos recursos hídricos. Mesmo hoje, cientistas estudam esse evento para entender os padrões climáticos de longo prazo. Quais lições podemos aprender com essa seca histórica sobre nosso próprio clima em mudança? Acredite ou não, mas o hoatzin mastiga como uma vaca. Esta incrível ave que vive nos pântanos da América do Sul tem uma habilidade única de mastigar. Diferente da maioria das aves, o hoatzin desenvolveu um sistema digestivo especializado que lhe permite digerir folhas duras, assim como as vacas. Com seu bico especial e saliva única, o estômago do hoatzin funciona a todo vapor para decompor essas plantas fibrosas, facilitando a digestão. Essa adaptação não só ajuda na sua sobrevivência em seu ambiente cheio de folhas, mas também o destaca entre outras aves. A dieta do hoatzin é composta principalmente de folhas, frutas e flores que ele coleta das árvores ao redor de sua casa.
Essa maneira incomum de se alimentar não só torna o Hotzinho especial, mas também demonstra a incrível diversidade da natureza e como diferentes espécies se adaptam às suas condições. Que incrível, não é? Oshibka Jason. Headline: Por que há 4.000 aviões aposentados? Acredite ou não, o Saara é cheio de extremos. Este enorme deserto é famoso não só pelas suas impressionantes dunas e areia sem fim, mas também pelas suas chocantes variações de temperatura. Durante o dia, o Saara pode esquentar sob o sol intenso, alcançando até 50 graus Celsius. Mas à noite, tudo muda. A temperatura pode cair até 38 graus Celsius, resultando em noites frias, que podem fazer até os viajantes mais experientes tremerem. Essa extrema variação acontece porque nos desertos há pouca umidade e vegetação, o que impede a retenção do calor após o pôr do sol. O Saara mostra um aspecto fascinante dos extremos climáticos e meteorológicos, onde a adaptação é essencial, tanto para a vida selvagem, quanto para as pessoas que buscam sobreviver nessas condições. Que vistas e experiências incríveis esperam por você neste país desértico? É verdade que Ryan Cody ganhou milhões? Em uma conquista incrível, Ryan Cody faturou mais de 30 milhões de dólares em apenas um ano. Esse valor impressionante veio de seu popular canal no YouTube, onde ele compartilha conteúdo envolvente, amado por milhões de fãs. Mas não para por aí. Ryan também ganha com diversos produtos e acordos de patrocínio com grandes marcas que buscam atrair seu público. Sendo um dos criadores de conteúdo mais ricos e jovens, ele mostra como fazer vídeos divertidos e familiares pode levar a um grande sucesso financeiro. Os espectadores vêm não apenas em busca de entretenimento, mas também pela personalidade vibrante de Ryan, que ele traz para seu conteúdo. Sua trajetória ilustra o poder das redes sociais, onde talento e habilidades empresariais podem se unir para criar um império digital. Com uma renda tão impressionante, muitos se perguntam o que vem a seguir para Ryan Cody e sua plataforma em constante crescimento. Você já se perguntou por que as águias são caçadoras tão incríveis? As águias são criaturas fascinantes, dominando o céu como predadoras superiores. Com sua força impressionante e garras afiadas, elas podem capturar presas do tamanho de um cervo jovem. Imagine uma águia mergulhando rapidamente, com sua visão aguçada percebendo movimentos de longe. Em apenas alguns segundos, ela pode atingir velocidades impressionantes, usando suas poderosas asas para manobrar com facilidade. Suas técnicas de caça não se baseiam apenas na força física. As águias também utilizam estratégia, frequentemente explorando vastas áreas em busca das melhores oportunidades de alimento. Assim que elas miram na presa, atacam com precisão e habilidade, proporcionando um espetáculo emocionante da força bruta da natureza. Seja em um voo gracioso no céu ou em uma caça audaciosa, as águias representam o espírito de ferocidade e beleza que é inerente à vida selvagem. Observá-las em ação realmente destaca as maravilhas da natureza. Você vai se surpreender ao saber que o amendoim não é uma noz. Na verdade, o amendoim é uma leguminosa, o que o torna parente do feijão e da lentilha, e não das amêndoas ou nozes. Essa ideia errada vem do seu nome e de como o usamos na culinária. Quando pensamos em nozes, geralmente imaginamos petiscos com casca dura, mas o amendoim cresce debaixo da terra em vagens, assim como seus parentes leguminosos. Ele se desenvolve bem em climas quentes, especialmente em países como o EUA e a China. O amendoim é rico em proteínas, gorduras saudáveis e nutrientes essenciais, o que o torna uma escolha popular tanto para lanches quanto para cozinhar. Seja na manteiga de amendoim, em saladas ou pratos fritos, ele adiciona uma crocância deliciosa e sabor. Então, da próxima vez que você saborear amendoim, lembre-se de que ele tem uma identidade única, além de ser apenas uma noz tradicional. Não é interessante? Você sabia que a circunferência da Terra é de 40.075 quilômetros? Esse número impressionante se refere à medida ao redor da parte mais larga do planeta. Imagine enrolar uma fita gigante ao redor de toda a Terra. A circunferência pode variar um pouco dependendo se você a mede ao redor do Equador ou dos polos, já que a Terra não é uma esfera perfeita, ela é um pouco mais larga no Equador. Essa forma única, chamada de esferoide oblato, é resultado da rotação do planeta. Quando a Terra gira, a força centrífuga a empurra, tornando o Equador um pouco mais largo do que a distância entre os polos. Mas como os cientistas medem esse enorme círculo?
Eles usam diferentes métodos, incluindo tecnologias de satélites e cálculos matemáticos baseados na gravidade e no tamanho da Terra. Compreender a circunferência da Terra nos ajuda não só a perceber suas dimensões, mas também desempenha um papel importante na navegação, cartografia e até na exploração do espaço. Não é fascinante pensar em distâncias tão grandes e em como as medimos? Vamos revelar a verdade sobre as sondas espaciais. As sondas espaciais mudaram completamente nossa compreensão do sistema solar e muito mais. Essas máquinas incríveis percorrem milhões de milhas, equipadas com instrumentos para coletar informações sobre planetas, luas, cometas e asteroides. Por exemplo, as sondas Voyager da NASA, lançadas no final dos anos 1970, forneceram imagens e dados impressionantes sobre os planetas externos, revelando características como a grande mancha vermelha de Júpiter e os complexos anéis de Saturno. Missões mais modernas, como os rovers, exploraram a superfície de Marte, buscando vestígios de vida passada e estudando seu clima. Cada missão adiciona peças importantes ao quebra-cabeça espacial, ajudando os cientistas a desvendar os mistérios do espaço e do tempo. Essas sondas não apenas satisfazem nossa curiosidade, mas também inspiram futuras gerações a sonhar grande. O que mais vamos descobrir enquanto avançamos nas fronteiras da exploração? Você sabe o que realmente move o mundo da cultura drag? O termo drag, intimamente ligado à vibrante cultura das drag queens, tem raízes teatrais fascinantes. Nos primórdios do teatro, homens frequentemente interpretavam papéis femininos e, para criar uma imagem convincente, usavam vestidos longos. Esses vestidos, literalmente, arrastavam-se pelo palco, o que deu origem ao nome que conhecemos hoje. Essa prática não era apenas uma troca de roupas, era uma forma de explorar e expressar gênero em um ambiente criativo. Com o tempo, à medida que as produções teatrais evoluíam, o estilo das apresentações drag também mudava, resultando em espetáculos ousados e coloridos que vemos hoje. As drag queens transformaram essa arte em uma celebração de diversidade, criatividade e autoexpressão. Hoje, o drag não é apenas uma performance, é uma poderosa afirmação de identidade e aceitação. Com shows como RuPaul's Drag Race se tornando cada vez mais populares, o drag invadiu a cultura pop, convidando todos a abraçar seus estilos e personalidades únicas. Quem diria que um termo do teatro poderia ter um impacto tão profundo? Por que a sala de concertos Maria impressiona? Esta maravilha arquitetônica ocupa 9.900 metros quadrados de vidro, tornando-se um verdadeiro ponto turístico no deserto. A sala foi projetada para se integrar harmoniosamente à natureza ao redor, refletindo as incríveis cores e texturas do deserto, criando uma experiência visual dinâmica que muda conforme o horário do dia. Quando a luz do sol brilha em sua superfície de vidro, os visitantes podem ver um espetáculo fascinante de luz e sombra, transformando a sala de concertos em uma obra de arte viva. Além de sua beleza, a sala de concertos Maria é um vibrante centro cultural, onde ocorrem concertos de orquestras e eventos comunitários. Suas dimensões e design não apenas melhoram a acústica, mas também convidam as pessoas a interagir com a natureza ao redor. Não importa se você a admira de longe ou desfruta de um concerto dentro dela, a elegância dessa construção fica na memória de cada visitante. Portanto, da próxima vez que você estiver na região, não deixe de visitar e sentir essa maravilha de vidro por si mesmo. Você sabia que os flamingos se alimentam com a cabeça para baixo? Esse comportamento curioso está ligado à estrutura única de seu bico, que é projetado para filtrar alimentos da água. Os flamingos têm bicos longos e finos, curvados para baixo, que permitem que eles naveguem em águas turvas e capturem pequenos organismos, como algas, crustáceos e outros invertebrados. Ao se alimentar, eles mergulham a cabeça na água, com os bicos abertos, criando um efeito de sucção que ajuda a coletar a comida. Suas pernas também ajudam a agitar o sedimento, facilitando o processo de alimentação. Essa técnica de cabeça inclinada pode parecer engraçada, mas é extremamente eficaz para essas aves. Além disso, a cor rosa dos flamingos depende da dieta. Quanto mais carotenoides eles consomem, mais vibrante se torna sua cor. Não é incrível como um ato tão simples de se alimentar pode revelar tanto sobre a adaptação e a sobrevivência dos animais? Na próxima vez que você ver um flamingo, reserve um momento para apreciar o design impressionante de seu bico e a técnica de alimentação única que o torna tão especial. Um fato interessante sobre redemoinhos.
Um redemoinho não é apenas uma palavra bonita, é um poderoso vórtice que se forma quando duas correntes oceânicas se encontram, criando um turbilhão que pode ser realmente perigoso. Imagine enormes ondas colidindo umas com as outras, gerando uma força capaz de afundar grandes navios. Embora os navios modernos sejam geralmente construídos para suportar condições difíceis, eles não são invulneráveis. Cruzeiros que entram em um redemoinho podem sofrer fortes balanços devido a essas ondas massivas. Isso pode ser bastante assustador para os passageiros, que podem sentir como se estivessem em uma montanha-russa no meio do mar. Embora esses redemoinhos sejam relativamente raros, eles nos lembram da força bruta e da imprevisibilidade do oceano. Então, o que você acha que aconteceria se você estivesse bem no centro de um desses redemoinhos? Você ficaria calmo ou entraria em pânico? Compreender esses fenômenos naturais nos ajuda a apreciar a beleza do oceano e seus perigos ocultos. Você ouviu sobre a incrível apresentação do Kooten Kid no trem? Kooten Kid é um artista único que leva a malabarismo a um novo nível, misturando-o com música. Imagine um trem em movimento, balançando nos trilhos, enquanto Kooten Kid realiza truques impressionantes, mostrando habilidades de malabarismo que surpreendem o público. Durante uma de suas apresentações mais memoráveis, ele fez uma série de truques emocionantes, tudo no ritmo de uma trilha sonora hipnotizante. A energia do trem, combinada com o ritmo da música, criou uma atmosfera fantástica que era impossível esquecer. O público não apenas assistia ao show, eles se tornaram parte de uma experiência visual e auditiva emocionante, unindo-se em alegria e entusiasmo. Kooten Kid prova que a arte pode ser dinâmica e envolvente, transformando momentos comuns em memórias extraordinárias. O que ele vai inventar a seguir? É verdade que há marcas de sangue nos templos de Kyoto? Na histórica cidade de Kyoto, Japão, é possível encontrar um lembrete assustador do passado em 5 templos com tetos marcados por estranhas manchas vermelhas. Essas marcas não são apenas respingos aleatórios. Elas são vestígios de uma trágica história ligada aos samurais que um dia caminharam por essas terras. Os tetos foram feitos com tábuas do castelo, onde esses nobres guerreiros escolheram o suicídio ritual, conhecido como seppuku, em vez de enfrentar a derrota ou a desonra. O sangue deixado após isso criou marcas que parecem contar uma história silenciosa de coragem e tristeza. Os visitantes admiram esses impressionantes tetos, frequentemente sentindo uma mistura de admiração e respeito por aqueles que viveram antes. Embora os templos hoje sejam lugares pacíficos para reflexão, eles carregam uma história pesada que conecta as pessoas a uma época em que a honra significava tudo. Essa mistura de beleza e tragédia convida todos a refletir sobre o profundo significado do sacrifício, da devoção e da influência duradoura do espírito samurai na cultura japonesa. Vamos revelar a verdade sobre o incrível poder dos raios. O raio é um verdadeiro milagre da natureza, atingindo velocidades de até 350 mil km por hora, o que o torna um dos fenômenos mais rápidos da Terra. Você consegue imaginar? Essa descarga elétrica pode alcançar temperaturas de até 30 mil Kelvin, muito mais quente do que a superfície do Sol. O que torna os raios ainda mais fascinantes é a sua energia. Uma única descarga pode fornecer luz para uma lâmpada de 100 watts por mais de 3 meses. No entanto, apesar desse impressionante potencial energético, os cientistas enfrentam sérias dificuldades para utilizá-la. As tentativas de capturar e armazenar a energia dos raios continuam, pois a imprevisibilidade das tempestades complica esse processo. Revelar os mistérios dos raios pode abrir uma nova fonte poderosa de energia, mas, por enquanto, continua sendo um dos espetáculos mais emocionantes da natureza. Prepare-se para conhecer a máquina mais rápida do mundo. Essa incrível máquina, reconhecida como a mais veloz do planeta, foi projetada para enfrentar os desafios mais complexos da humanidade, como as mudanças climáticas e avanços na medicina. Imagine um supercomputador operando em velocidade relâmpago, processando enormes volumes de dados e realizando cálculos complexos em um instante. Essa máquina extraordinária pode simular condições climáticas, ajudando os cientistas a prever fenômenos meteorológicos severos com mais precisão. Ela também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da medicina, analisando informações genéticas e acelerando a descoberta de novos medicamentos. Com essas tecnologias avançadas, os pesquisadores podem criar soluções inovadoras para melhorar a saúde
e enfrentar problemas ambientais. Essa velocidade e capacidade abrem novos horizontes para pesquisas científicas que antes pareciam impossíveis. Como essa máquina extraordinária pode transformar nosso mundo para melhor?